Olá, olá, olá. Pronto, professor. Eu avisei que o senhor mandou um novo link lá. Então, obrigado aí, porque o que aconteceu aqui? Eu deixei a bateria desconectada e eu não recebi nenhuma comunicação da bateria. E aí, quando desligou geral, assim, de uma vez. Estão me ouvindo? Então, né? Vamos lá. Sim. Como eu estava falando, eu estou trabalhando, online, eu não comprei os imãs ainda. Aham. Então, o online não requer os ímãs. Só quando você for atender realmente presencial, aí sim. E aí o modelo de usar, eu estava dando um exemplo né, sobre piloro e estômago. Sempre quando a primeira palavra está dizendo piloro, vai ser norte, que é essa parte preta. Então, o norte, ou o, o, o negativo, né, que é o preto, ele vai sempre do lado do corpo, porque não precisa ser na pele, pode ser em cima da roupa mesmo. Eu uso fita crepe, né? Eu compro uns rolos de fita crepe daquela de 25 milímetros, né? Que dá o quê? Dá um dedo e meio, mais ou menos, de largura. Professor, está um pouco baixa a sua voz, eu quase não estou ouvindo. Deixa eu ver se aumenta aqui. Eu já aumentei tudo aqui. Para mim tá boa. Não sei se pessoal. Aqui deixa eu ver se o meu volume aqui tá. Eu vou aumentar aqui o volume. Melhorou ou não? Melhorou aí? Não. Então eu já aumentei tudo aqui, não está dando para ouvir. Sai e entra de novo. Sai e entra novamente. É o Meet, viu? O Meet faz isso. Então, assim, nesse contexto de usar o ímã fisicamente, né, atendimento que você está ali e você opta por colocar um ímã, então você vai sempre observar. Você rastreou e deu piloro, estômago, eu não coloco aleatório. Aleatório eu posso colocar, por exemplo, nossa, eu estou com uma dor de cabeça. Então, tem alguns pares que eu já sei que funciona. É temporal, eu já sei que é para dor de cabeça, então eu vou lá, já coloco na direita norte, na esquerda sul, mas mesmo assim eu vou rastrear se tem mais pontos, vou lá na lista de dor de cabeça, enxaqueca, encefaleia, né? Porque isso, os pares são muito parecidos, ou às vezes é o mesmo para tratar uma enxaqueca com uma cefaleia. Então, isso é importante a gente entender que lado que vai no corpo os ímãs e que lado, por exemplo, nós temos o lado direito do corpo que representa o negativo, e o lado esquerdo o positivo. Mas quando você fala em rim, não tem o lado direito, lado esquerdo. Quando você fala fígado, não tem lado esquerdo, lado direito. O fígado é só de um lado do corpo. Assim como o baço é só de um lado do corpo. Assim como o pâncreas é só de um lado do corpo. Então, aí, quando são órgãos que você vai fazer baço, por exemplo, né? Aí é o duplo, vermelho e preto, em cima do baço, que é do lado esquerdo. Mas se falar assim, baço fígado, por exemplo. Então, a primeira palavra, na maioria das vezes, vai ser o norte. Então, vai ser norte, parte preta em cima do baço e a parte vermelha em cima do fígado. Aqui deu invertido, né? Foi invertido, porque mas o par que o corpo pediu foi baço pâncreas. Então, isso que tem que ficar bem claro para vocês, que é justamente para render o serviço de vocês, para dar resultado no trabalho de vocês, quando vai fazer isso, né, de forma física, ali, mecânica. E aí, por exemplo, a Graça comprou, a Rosimeire comprou, né, alguns ímãs, e você já está fazendo uso, Rose? Então, chegou, professora, e ontem meu sogro estava com uma gastrite,
uma queimação, e aí eu pus de forma aleatória, né? Como eu falei para o senhor. E aí, aí eu peguei o guia, tentei estudar um pouco, né, ontem à tarde, e aí foi quando começou a surgir essas questões, que aí foram exatamente essas questões que o professor está explicando para a gente, que eu fiquei na dúvida. Eu falei, mas que lado que eu coloco? Para cima, para baixo, virado para a pele do paciente, virado para nós? Que eu acho que, não sei se era uma dúvida só minha, ou se todo mundo, ou só alguém... porque na hora que a gente pega ele na mão, que começa a vir, né? E agora? Como que funciona isso? Então, mas logo naquelas primeiras aulas que eu mandei, tem umas definições a respeito disso. É que às vezes a gente assiste e acaba esquecendo. Mas logo no começo tem as primeiras aulas já explicando sobre isso. E algumas colegas aqui já fizeram um cursinho à distância com outro instrutor, né? De biomagnetismo, então eu acredito que não ficaram com dúvida. Mas, assim, existe um teste que vocês podem fazer também, não sei se vocês estão me ouvindo, que está rodando aqui. Estão me ouvindo? Sim. Sim, tá. Então, assim, tem um teste que às vezes a gente pode fazer, por exemplo, que nem eu falei, baço-fígado. O corpo deu baço-fígado, então eu vou colocar o preto, que é o primeiro nome, baço, depois fígado. Então, o primeiro nome sugere sempre que vai ser, na maioria das vezes, que vai ser o norte em cima, tá? Negativo em cima do baço. Aí, quando você coloca, por exemplo, em cima do baço, norte, e vai lá olhar nos pés da pessoa, está desalinhado. Fica desalinhado. Quando você coloca o positivo em cima do fígado, alinha as pernas. Na hora. Aí você tira do fígado, desalinha. É bem interessante isso de você perceber essa movimentação. Por isso que o corpo está confirmando. Eu quero baço, fígado. Aí você colocou, testou, colocou em cima do baço, a perna desalinhou. Aí você colocou em cima do fígado, a perna alinha. Se você colocar fora do local do fígado, aonde tem que ser, a perna não alinha. E aí você pode até fazer a pergunta, mais para frente, mais para baixo, mais para cima, mais para a esquerda, mais para a direita, o corpo vai dizer onde é que é. Olha só como o rastreio é específico. E se você colocou, eu coloquei no baço, e se você errou o baço, não vai desalinhar a perna. Você tem que achar primeiro o ponto certo. E aí está com dúvida onde é que é, vai lá no guia, no site do guia, e olha certinho onde é que é. Olhou, está mostrando que é aqui, então eu já vou fazer. Vou colocar o norte em cima do baço. Ok, a perna desalinhou. Então já acertei o baço. Já está certo o baço. Aí eu vou em cima do fígado. Coloquei o sul, a parte positiva, vermelha, em cima do fígado. E, de repente, não alinhou as pernas. Opa, estou errado aí. Aí você pode ir fazendo até o teste. Ao invés de fazer a pergunta, você pode também pôr para cima e olha lá para ver se põe para baixo. Tá? Você pode fazer no teste também. Mas também pode fazer a pergunta. Mais para cima, mais para baixo, para a direita, para a esquerda. Isso vai ajudar bastante vocês entenderem o processo do corpo também. Tá? Isso é fantástico, o quanto o corpo responde à posição também das coisas, dos pontos, aonde o corpo quer o ímã. Tá? Então, assim, façam acesso do aplicativo, e aquele aplicativo que tem também a arvorezinha lá que eu mostrei para vocês, lá também tem a figura, né? Vocês vão buscar pela patologia, ou vão buscar pelos patógenos, também tem naquele aplicativo, né? Que é um aplicativo só para Android. Quem tem iPhone, já ele não tem. Não sei se agora, atualmente, eles fizeram, mas até então só tinha para o Android. Então, depois coloca o contato do rapaz do cima. Vou colocar aqui do Jurandir, já coloco aqui no... Cadê? Deixa eu marcar aqui. Jurandir.
e aí ele manda também e ele manda com a chapinha, não é, Rose? Ele manda com a chapinha para grudar os ímãs. Manda. Você quer que eu mostre, professor? Peraí. Eu vou pôr... É isso, pode mostrar. Eu vou pôr o telefone dele aqui. 942 5933. Ó, eu comprei o kitzinho que ele ofereceu. Peraí, deixa eu mostrar aqui para vocês. Tá vendo que tem em forma de gota, né? É uma forma... E ele até se encaixa quando você vai trabalhar com ele duplo, né? Assim também, esses que são solitários, né? Tem uma curvazinha. Esse não faz parte do kit, né? Não, o duplo não. O duplo que é não. o duplo. Aí eu acabei pegando 2. E aí os outros são o kit, mas ele vende avulso, ele parcela, ele é muito atencioso. E ele fornece para muitos cursos, tal, então, e despacha também de boa. Então, assim, vale a pena quem for atender presencial ter um kit básico desse, porque isso aí não é muito ímã, eu tenho vários ímãs, né? Mas esse já é o suficiente para você dar atendimento, porque muitas vezes você está ali no presencial também, o corpo não pede o ímã físico no local. Às vezes só o comando que você dá já recepciona também. Então, eu uso poucos ímãs. Tá? Quem mais está atendendo aí presencial? A pastora Graça está? A pastora Graça está, a Daniane, cadê a Dani? Está aí. A Dani. Só que assim, professora, a gente já tinha começado o método do Ricardo, né? Do apóstolo Ricardo. Eu estou tentando me encontrar entre os dois aí, né? Estou tentando agora começando, né, a colocar em prática. Por isso que eu comprei o ímã. Porque eu estou lá com a sala, aí às vezes... Por isso que eu perguntei para o senhor se às vezes ali durante uma conversa, porque eu vou ter todos os que vieram, né, os que eu estou atendendo, eles vieram pela terapia convencional, né? Então, agora que eu estou apresentando, agora que eu estou tentando estudar aí e tentando colocar um pouquinho em prática, né? Entendi. Então, mas você vai perceber que o que o Ricardo ensinou ali, em forma de PNL, de exercícios, de ressignificar, tudo isso você pode utilizar e, às vezes, você vai usar as duas coisas no mesmo atendimento. Isso, é isso que eu queria fazer, assim, eu não fiz nenhum atendimento com 100%, assim, tipo, com rastreio, né, do método MIB. Teve igual semana passada, que eu falei daquela moça, né, então, é por isso que eu comprei até o ímã, tentando aí, talvez, né, atender aí uma necessidade que eu estou tentando buscar, ajudá-la, e lá da mania de mentir. Então, aí, por isso que eu comecei, aí esse fim de semana eu falei, vou investir no ímã para tentar aos poucos ir inserindo isso dentro do meu método de trabalho, sabe? E aí, quem sabe, só ficar com o método MIB, tentando fazer essa transição. Olha, eu não acho que seja necessário você ficar só com o método MIB, tá? Você pode intercalar, porque você vai perceber, por exemplo, eu atendi uma terapeuta, ela é psicopedagoga, psicoterapeuta também e tal. E ela mora no interior, o primeiro atendimento dela eu fiz online, depois ela veio aqui para Santo André, aqui perto, buscar a mãe e tal, ela falou, eu quero passar presencial. Passou presencial e ela estava com problema de bexiga, de urinar e tal, e ela me deu um reporte hoje, ela falou, estou ótima, né?
não estou com mais infecção, está tudo certo. Só que ela ainda tinha alguns pontos para resolver, que ela não estava entendendo coisas do passado dela e tudo mais. Então, aí eu vou ter que... Eu falei para ela, eu vou fazer com você, então, alguns exercícios para você, uma terapia regressiva. Eu vou trabalhar com você para você despertar aí algumas memórias, algumas passagens no período da sua vida que fez com que você, desde adolescente, você carregar esse tipo de patologias, sentimentos todos. Então, o caso dela, por exemplo, ela começou a ter um problema urinário, não sabia explicar de onde vinha, e aí eu descobri que, pelo rastreio, que ela, em determinado momento, ela viveu um fato traumático. Que fato traumático foi esse? Ela falou, foi justamente na época em que assaltaram a minha casa, entraram na minha casa, fizeram a gente de refém, né, ameaçaram e tudo mais, passei muito susto dentro da minha casa, né, fiquei com muito medo e tal. Então, problema de urina, tudo a ver com território, né, tudo a ver com instabilidade no território. Porque a urina sempre vai ter um contexto desse, uma certa insegurança, uma perda de território. Então, ela entendeu o processo. E aí, o que eu fiz com ela? Eu falei, vamos ressignificar isso. Vai para aquele momento, se for muito traumático para você, não entre na cena, assista a cena à distância, né? E vamos trabalhar esse emocional. Vamos entender o processo, ver o que aconteceu, para você poder transmitir tudo isso, esse sentimento, e presenciar essa cena de uma forma mais leve, mais neutra possível, para você sentir menos possível. Aí ela trabalhou, ela perdoou os invasores e tudo mais, ela compreendeu melhor a situação, ela viu que ela não se feriu. Então, ou seja, tem toda aquela comunicação mental, né, da cena, e passar por aquilo de uma forma mais leve. Passou de uma forma mais leve, o cérebro começa a desativar, começa a trazer respostas melhores, e aí desprograma aquele problema que ela estava tendo na bexiga, né? Então, aí o apóstolo Ricardo tem vários exercícios para ressignificar, né? Aí vai de quem faz uso disso, tornar-se uma prática também que faz parte do meio terapêutico. Por isso que eu perguntei para o senhor se podia ser usado aleatoriamente, né, os ímãs, porque no caso daquela moça, né, ela não admite as mentiras. Então, até eu comprei, fui estudar esse fim de semana, falei, deixa eu, né, entender por conta disso, porque ela não consegue verbalizar, ela não consegue, a mente não consegue. Ela não consegue verbalizar, ela não consegue falar. Assim, mesmo que você faça a indução, ela não... Então, por isso que eu pensei no método do IMA, né? E, infelizmente, hoje o marido dela entrou em contato comigo, que a coisa tá bem feia lá, parece que ela agrediu ele até fisicamente, porque quando ele confrontou ela, né, das mentiras. Então, não sei até que ponto, né? Não sei nem se ela vai vir amanhã para a sessão. Do jeito que está indo, não vai ter casamento, né? Então... do jeito que ele falou para mim hoje, ele falou, eu vou, mas também não sei se eu vou continuar, e ela me agrediu fisicamente, e eu não sei nem se ela vai. Ele falou, veja com ela, ele, tipo assim, ele já meio que, ele tá bem chateado. E aí eu fui comprar o IMA por conta até desse caso, entendeu? Para tentar, através do IMA, talvez acessar, através da resposta do corpo dela, a parte que ela não consegue falar. Bom, mas aí tudo bem, se você vai rastrear e deu lá a mitomania, tanto presencial como à distância, se você se conecta com ela e faz a pergunta do par que apresenta lá para a mitomania, vai dar sim ou não, né? Então, e aí você vai entrar em outras coisas também, né? Que a pessoa ela está psicótica, está neurótica,
ela está o quê? Tendo alucinações, né? Tem várias coisas que podem estar envolvendo a mitomania, a mentira em si, que você vai abordar ali na planilha, vai buscar, né, algumas informações, vai trazer, a sua mente vai ficar focada também no que pode estar acontecendo. É só mentira? Não. Às vezes ela está alucinando, às vezes ela está imaginando coisas que não existem. Então, ela está, às vezes, histérica, neurótica. Esse caso de agredir é um histerismo ali, né? Então, aí você vai buscar o par de histeria para ver se o corpo pede, né? Então, é irritabilidade, raiva contida, ira explosiva, né? Aí você vai tendo pares, por exemplo, que são específicos para isso. Né? Axila trabalha muito raiva, sobrancelha trabalha também muito raiva. Né? Então, tem coisas que... mas eu só vou trabalhar a raiva? Não, eu posso trabalhar também uma certa calmaria, uma tranquilidade. Aí eu vou palma a palma, que traz o quê? Equilíbrio, né? Eu vou trabalhar supraciliar e interciliar, que trabalha também o equilíbrio emocional, né? Eu vou trabalhar, de repente, aí, occipital, que occipital, aqui atrás, ele trabalha vários padrões neurológicos, como, por exemplo, esquizofrenia, né? Então, mas a pessoa não é esquizofrênica, mas o par occipital, ele não trabalha só esquizofrenia. Ele trabalha autismo, ele trabalha esquizofrenia, que eu te falei, ele trabalha desorientação, ele trabalha pensamentos de como se diz, pensamentos destrutivos, né? Aí você já vai também, a própria pineal, isso mexe com o emocional também. Então, você vai vendo que tem vários pares que vão se somando e ajudando na construção da cura daquela pessoa. Né? Aí você vai ver, mas pineal não é só para insônia? Não, não é. Né? Pineal também trabalha até, inclusive, com pessoas compulsivas. Percebe? Então, tem várias ramificações que quanto mais a mente for buscando recursos, né, além daquilo que a pessoa está, melhor é. Por isso que muitas vezes a sessão também ela demora um pouco mais, né? Um pouco mais porque você está ali rastreando, você está buscando conhecimento. Hoje mesmo, antes disso, chegou uma moça com 16 anos, ela já é especial, eu conheci ela hoje, mas a mãe foi no carnaval para o litoral. Chegou lá, elas tinham um parque lá, um negócio de diversão, e tinha um brinquedo que elas foram, as duas foram. A mãe ficou mega assustada. Aí a filha também ficou muito assustada. Depois desse brinquedo, ela desconectou totalmente, assim, ela ficou fora do que natural que a mãe falava que ela ficava. Ela frequenta escola especial. Aí você perguntar o nome dela, ela sabe, a data de nascimento ela sabe, mas daqui a pouco ela fala que sabe falar vários idiomas, que tem faculdade, que é casada, que tem filhos, que vários MCs moram dentro da casa dela. Então, a coisa ficou... Aí ela começou a cantar funk, aí a mãe falou assim, mas eu não sei de onde ela aprendeu a cantar funk, porque na minha casa não tem isso. Eu falei, então, se não tem na sua casa, em algum lugar tem. Porque para ela aprender uma música inteirinha de funk, falando palavrão ainda, falando besteira, ela falou, ela não falava palavrão. E agora ela está falando. Antes, quando alguém falava um palavrão, ela corrigia. Agora ela está cantando funk, falando um monte de besteirada, que funk tem muito disso. Então, e ela falou, ela está achando super estranho. Eu falei, investiga. Vai ver se é a escola ou se é o momento de lazer que ela está tendo, e em algum lugar está acontecendo isso. Agora, o que desparafusou ela todinha foi o brinquedo.
o brinquedo mexeu com ela. Né? Porque ela falava, quando era criança, ela tomava um tarja preta para não dar epilepsia, para controlar ela tal. E eu conheci ela hoje, especificamente agora, às 5 e pouco da tarde. Né? Então, e ela falou, ela não conseguia, não estava olhando para mim, a mãe estava falando, e ela não estava dando ouvidos ao que eu falava. Aí, durante a terapia, ela começou a ficar mais calma, e aí, quando terminou, ela olhou para a mãe, porque ela sempre fazia um sinal de querer que a mãe afastasse, assim, sabe? Ela não fez. Aí ela foi lá, enquanto a mãe conversava comigo, ela sentou no sofá e ficou quietinha. Ela falou, ela não fica assim. Ela não estava ficando desse jeito. Ela já está diferente. Mas o que eu fui trabalhando lá? Fui trabalhando neurose, histeria, psicose, irritabilidade, medo, sabe? Tudo que pode circundar aquele susto, né? Pânico, pavor. Eu fui lá na tabela dos emocionais e deu lá na fila A, na coluna A, fila 5, que é justamente, tá escrito lá, pavor. E aí mexe com... Aí eu perguntei lá, estava alterando fígado ou bexiga? Aí apontou para bexiga. Aí eu perguntei para ela assim, aconteceu alguma coisa com ela depois desse momento? Uma coisa que ela sentiu muito pavor? Aí ela contou o negócio do brinquedo. Aí a história do brinquedo, e aí ela falou assim, justamente naquela noite que ela passou o susto do brinquedo, ela fez com 16 anos. Então, ou seja, mexeu com a bexiga também, mexeu com o sistema urinário. Entende? Então, assim, na hora, até então, quando a mãe chegou, ela falou, não sabia contar nada a respeito, não sabe por que aconteceu, não sabe de onde veio. E aí o rastreio vai mostrando, né? Está mostrando aqui para mim pavor. Está mostrando que está direcionado para a bexiga. Aconteceu algo que ela ficou apavorada. A bexiga alterou, o sistema urinário, a frequência de ir no banheiro mudou. Então, a gente vai fazendo pergunta, aí ela... Pronto, ela passou no brinquedo, eu assustei também. Foi depois daquele dia, passou uns dias que ela começou a dar esse problema. Então, tá aí a questão. Professor, Oi. quando a gente faz um rastreio emocionais lá no quadro das emoções, tem também aquela planilha que o senhor deu para a gente, que parem, físico-emocionais. Por exemplo, lá no quadro das emoções, da ansiedade, da abandono, aí tem os pares também, lá na planilha de abandono. A gente pode fazer também, né? Depois de ressignificar, né? Deve fazer. Deve fazer. Eu estou fazendo, aí eu quero confirmar, tá certo. Inclusive, você pode fazer perguntas, por exemplo, deu um par emocional lá, digamos assim, um par que mexeu com a pessoa e está dando um par lá, por exemplo, mediastino superior, mediastino inferior. Ok. Tá, é na região do coração, ok, tá tudo certo. Mas eu posso fazer pergunta se criou um muro ao redor, por exemplo, no caso dessa menina, eu fiz uma pergunta, criou um muro ao redor da bexiga também? Não é só ao redor do coração, o órgão também pode ter criado uma certa barreira, né? Então, por isso que é fundamental perguntar, porque, por exemplo, a Madalena aí perguntou a respeito se tinha algum bloqueio com relação a algo que ela estava querendo vender, né? E ela percebeu que tinha um muro de impedimento ali, uma barreira impedindo, né, a venda de algo. Então, isso é importante a gente perguntar, existe alguma barreira, um muro ao redor desse órgão ou dentro desse órgão? Porque se tiver, nós temos que realmente desfazer, descriar e destruir esse muro, né? Então, nós temos que usar a palavra em si. Eu sempre coloco, assim, na hora de escrever, eu coloco também o mundo, sempre. Isso, porque você vai perguntar, às vezes,
Já acontece, às vezes, da pessoa ter um muro ao redor do coração e um muro dentro do coração, né? Um muro duplo. Então, você desfaz, você vai desbloquear isso. Ah, eu estou fazendo online. Então, ok, você está fazendo online, pega aquele imãzinho de geladeira, que, ó, isso aqui é um... Pronto, é o que eu estou fazendo. Passando na perna, né? Passando na perna e que levando fica mais até o prático. tornozelo. Isso, fica mais prático para você que está atendendo aí sentada, é muito mais prático. A pessoa está presente, aí você pega e faz nela assim, e, né? Aqui na frente dela, O pode final até da coluna, né? Isso. E aí faz o teste. Ainda continua? Já tem, tal. Por exemplo, até... Eu já tenho aqui, ó. Eu já tenho aqui, ó. Aí fica aqui, eu trabalho com ele, de geladeira. Exatamente isso. Então, por exemplo, aí a pessoa, se de repente ela está com alguma dor localizada, e você identificou aquilo, porque você está perguntando, por exemplo, essa dor tem algum emocional que está atrelado a isso? Tem. Achou? Você vai desbloquear. Segundos depois, ou minutos depois, você fala, como é que está isso? Mudou alguma coisa? A sensação mudou? Né? Se a pessoa já vai falar, não, já amenizou, já está diminuindo, já reduziu X%. Acontecem essas coisas, né? Então, e a gente vai vendo a melhora da pessoa, dia após dia. Né? Porque ela vai entendendo os processos e a gente também vai adquirindo confiança com isso. Então, é importante que realmente vocês coloquem em prática tudo isso e, não sabe fazer tal coisa, não tem problema, não se frustra. Marca o que ficou com dificuldade, vamos esclarecer, né? E na próxima sessão faz, ou dá uma sequência depois. Eu tenho uma coisa que ficou faltando, vamos lá, vamos encontrar, falar uns minutinhos para eu fazer aplicar aí uma coisa que ficou faltando, um comando que ficou faltando. Então, isso é importante para a gente. Agora, eu sei que tem alguns atendendo, mas eu não estou recebendo também o respaldo, assim, por exemplo, o Milson está me ouvindo, Milson? Sim, estou ouvindo. Está ouvindo? Você tá testando e aplicando, ou você está só estudando por enquanto e ainda não está tendo campo de atuação? Já que você é Milson Campos. Isso mesmo. Quer dizer, no momento só estou estudando ainda. Então, mas a melhor coisa para você realmente concretizar o seu estudo é testar nas pessoas, tá? Ou testar até mesmo em você mesmo. É que eu estou testando só através da oração. Uhum. Ok, mas você pode testar isso fazendo... Por exemplo, o Bispo Eric, que ele não está aqui hoje, ele tem a igreja lá, ele aplica lá, ele começa a fazer testes também lá dentro da igreja. Boa noite, estou assim, Polido, estou aqui. Está aqui, aí. Conta aí, Bispo, fala aí como é que faz. Peraí, deixa eu abrir aqui. Ainda todos. Então, eu aplico na igreja e eu tenho vários resultados já, né? Eu estou ali na hora da oração, né? Eu identifico com um problema. Ó, sexta-feira agora, tinha uma moça que ela ficou muda. Ela passou uma situação com o marido, ela não pôde falar nada e ela ficou muda. E aí eu apliquei com ela o MIB, perguntei pro corpo, né? Eu uso o pêndulo, na igreja eu uso o pêndulo, e perguntei se esse fato dela estar sem voz seria por causa dessa situação que ela passou com o marido. O corpo respondeu que sim. Aí eu dei o comando, desligando, destruindo, descriando, né? Todo sentimento, toda aquela incapacidade de poder falar, aquele sentimento de querer falar e não conseguir. E no momento, segundos, ela voltou e todo mundo ficou assustado. Como que ela voltou a falar tão rápido, né? Que ela estava muda, não conseguia falar e ela respondeu. O que o senhor usa, Bispo Eric? Não entendi. É o pêndulo do corpo. O pêndulo do corpo, de pé. Porque está na igreja, então eu tenho que fazer em pé, né? Pego na mão da pessoa, peço comando, dou comando, me dá o sim, me dá o não, o corpo responde, e aí você pode perguntar pela mente ou falando. Eu já aprendi os dois. Eu já aprendi das duas maneiras, né? E aí você vai perguntando. Tem mais dois casos muito interessantes de uma irmã também da igreja, que
a filha dela tá ficando doente e para escola, ficando ruim. Aí eu perguntei, ela tinha esse ano de ir para escola? Não. O Polido já falou numa aula também, esse negócio da pessoa se sentir rejeitada, não que rejeitou, mas ela ter aquele sentimento de abandono. Perguntei pro corpo da mãe rastreando a filha, que tem 4 anos. Uhum. O corpo respondeu que sim. Dei os comandos também. No outro dia a menina ficou boa. E agora ela vai para a escola normalmente, resolveu tudo. Pela mãe. Como o Polido falou que até os 10 anos tem bastante autoridade, é mais fácil de poder dar o comando. E essa moça também, olha que interessante, o cachorro, o pet, estava com tumor no pescoço. E o tumor estava andando no corpo todo, no rosto do cachorro lá, andando no corpo. E eu dei os comandos por ela, que ela é a tutora. E o tumor também estourou. O cachorro também ficou bom. Então, essas são as experiências mais recentes. Você falando em tumor aí, eu não sei, a Helenice acho que não entrou, mas tem uma amiga da Helenice que mora no interior, que eu comecei a atender, e ela, vários históricos, né? E recentemente saiu um caroço no seio. Certo. E ela, os médicos achando que tinha sido algum bicho, mordeu e tudo mais, que picou, né? E no final, assim, não tá dando nada, mas está infeccionado e aquilo tudo. E ela falou para a Helenice, falou assim, tá acontecendo isso. Ela falou, fala com o Polido. Então, aí ela falou, amanhã eu vou falar com ele a respeito disso, tá? E ela falou assim que na mesma noite ela sonhou comigo, que ela estava sendo atendida por mim. Olha. E que eu fiz todos os comandos lá com ela e tudo mais. Aí ela acordou que o negócio vazou, não tinha mais nada no dia seguinte. Olha aí. Entendeu? Eu falo pro... Isso, mas aí assim o senhor não vai trabalhar mais, fala que passou no Não, mas isso assim, aí que tá as coisas. A gente tem que entender que Deus está no controle das coisas. Então, assim, se aconteceu, porque ela merecia e tinha que ser daquela forma. Então, ou seja, ela ficou, realmente, ela falou assim, olha, ela gravou, ela mandou mensagem, eu tenho gravado aqui. Ela falou, eu estou mandando a mensagem que é para assim, eu tenho certeza que eu falei contigo. Está dentro de mim que eu tenho certeza que você me atendeu, que aconteceu tudo. E eu falei assim, eu tenho certeza que eu não atendi, mas, em todo caso, foi bom para ela, aconteceu que vazou. Outra coisa que eu faço, aquele negócio que você ensinou de fazer com imã, mas eu faço com a mão, imaginando que eu tô com imã. Aí eu faço descriando, desconstruindo, e vou fazendo assim com a mão. Sim. E aí o efeito é mais rápido ainda. Então, quando a pessoa entende, assim, o imã é um apoio. O imã é um apoio, mas quando a pessoa entende que o processo funciona, não precisa nem do imã. Por isso que a bioenergética, né, que os comandos que a gente dá, ele não tem o imã lá no local, mas você está direcionando que fique ali naquele local. Né? Olha, eu vou falar para os irmãos. Eu conheço o Polido há mais ou menos 1 ano, agora que eu estou estudando com ele. Mas sempre que eu encontro com ele, ele me dá uma dica. E eu vou falar para vocês que 90% das coisas que eu uso na igreja é o que o Polido me ensinou. Que eu uso com o povo. Claro, tem a unção, tem a autoridade, sim, tudo, mas a gente entende o processo, então é mais fácil. Tem hora ali que eu estou orando, tem hora que eu estou dando comando. Como um dia o Polido falou para mim, não importa a forma que você está fazendo, tem que trazer o resultado. A gente que tem que entender, a pessoa tem que ser curada. Então você usa as ferramentas que você tem. E o Polido ensina muitas ferramentas. Então, seja na igreja, seja em qualquer lugar. No meu trabalho eu faço muito com as pessoas que estão trabalhando metalúrgica, dor nas costas, aí eu alinho a coluna deles, falo, põe o braço, abre o braço, fecha o braço. E ali em segundos ele já melhora. Então você pode usar em todos os lugares. Exatamente, porque não tem assim, algumas coisas são cura de relâmpago mesmo, cura rápida. Cura rápida, né? É a cura rápida. Existe. Isso. Então tem esses processos da cura rápida. Que você vai fazer extraterapeuta? Sim, vai. Acontece, às vezes, de pegar uma pessoa que está com dor nas costas, pessoa que está com dor de cabeça. Tem uma senhora que voltou a enxergar, que eu até acho que já contei para vocês. O vídeo. Do vídeo lá.
ela nunca tinha me falado do olho que não enxergava. Já tinha tratado ela de outras coisas, tal, que ela fez bariátrica e tudo mais, então, sempre trabalhando nessa área da saúde dela. Mas um dia ela falou, ó, a minha sobrinha falou para comentar com você que eu não enxergo desse olho. Ok, mas o que houve? Tá, ela falou, eu já nasci assim. Minha mãe teve rubéola, ela não quis me abortar e eu nasci com isso. Falei, olha, e realmente foi uma bênção. Já quem tem rubéola, normalmente, às vezes a pessoa nem fala, né? Nasce cega, tem uma série de complicações. Aí, no caso dela, ali, já lá naquela hora, eu falei, vamos ver, vamos verificar. Então, tá, ok. Vírus rubéola. Eu fui lá na tabela, procurei o rubéola. É o par tal, para rubéola. Ok. Impactei os 2 pares, aí já pus a mão no olho dela, falei, olho, eu anulo toda e qualquer sentença do vírus rubéola, desde o ventre da mãe, no período gestacional, e assim. Falei naquela hora. Quando ela abriu o olho, já estava ficando vermelho o olho. Falei, ó, seu olho já está ficando vermelho, está acontecendo alguma coisa aí. É depois que eu fui fazer a terapia. Sim. Então, aconteceu o quê? Aconteceu um milagre. Né? Então, aquilo é em cima de quê? De uma palavra. Ok, se não tivesse acontecido nada, eu me frustraria? Também não, porque tudo tem um processo. Tudo tem um processo. Então, ou seja, ouvido, por exemplo, eu tratei uma mulher esses dias, que ela estava com problema de ouvido. Fiz a terapia inteirinha, e ainda uma mulher com problema no ouvido. Aí, no final, eu falei, então, desce, deixa, ó, suas pernas estão alinhadinhas, seus braços estão alinhadinhos, então vem cá. Eu pus o dedo no ouvido e só falei, assim disse Jesus para o ouvido, efatá, abra-se. E tirei a mão. E o ouvido dela abriu. Então, ou seja, a terapia, hipoteticamente, vamos dizer assim, a terapia não funcionou naquele momento, mas funcionou o comando que foi dado. Né? Abra-se, ouvidos, ouçam. Né? Ouvidos, vocês sabem ouvir, sabem como ouvir. Então, ou seja, eu me comuniquei com o órgão. Tá? Então, é essa liberdade que nós temos como terapeuta. Mas se não abrisse o ouvido, eu não ia me frustrar, porque a coisa vai funcionar em algum momento, a pessoa vai receber naquela hora ou dias depois. Vocês vão ver isso, que vai acontecer muitas vezes de você tratar a pessoa e passam uns dias, passa um tempo, a pessoa já está curada. Hoje, uma coisa que eu quero dar uma dica para vocês, que é importante, já falando em ouvido. Essa menina aí que veio hoje, que é especial, aí ela falou assim, os médicos fizeram vários exames e não conseguem enquadrar ela em doença nenhuma. Ok, então eu vou olhar para ela. Comecei a olhar para ela assim, e pus o dedo no ouvido dela. Aí simplesmente tinha quase 2 dedos de diferença, uma orelha para cima e outra para baixo. Eu falei, mãe, você está vendo isso daqui? Ela falou assim, nossa, tá uma orelha para cima, outra para baixo, que coisa louca. Aí eu falei para ela, então, como é que se o cérebro, o crânio da pessoa está desconjuntado, está fora do lugar, porque nós temos as fissuras. Né? Se você olhar uma figura do cérebro, do crânio, vocês vão ver que tem aquelas fissuras, aquela tipo uma costura, um remendo. Então, se a cabeça está torta, o cérebro também está sendo pressionado. Né? O cérebro está ali, sendo prensado. Aí, o que eu fiz? Eu coloquei a minha mão nos ouvidos dela, os dedos, nos ouvidos, e aqui atrás, no occipital. Né? Aqui atrás do crânio. E eu percebi que estava um lado enrijecido e o outro lado estava mole. Então, aí eu fui dando comandos para o crânio voltar para o lugar. Não coloquei imã nenhum. E aí a cabeça dela foi endireitando. E aí eu falei, mãe, você viu como já mudou? Ela falou assim, nossa, já está alinhado. Eu falei, então, agora o cérebro dela já está no lugar, porque às vezes muda até a lubrificação do cérebro.
que o cérebro precisa do líquor, né, espinhal, para poder ficar alinhadinho, funcionar direitinho. Então, o líquor que vem lá da medula espinhal, que percorre toda a coluna, também percorre aqui dentro do cérebro também. Então, se aquilo está pressionado, está ali constrangendo alguma coisa, está impedindo a circulação sanguínea até. A pessoa começa a ter problemas. Né? Às vezes ela nem sabe, tem uma dor de cabeça, tem alguma disfunção e não está sabendo que ela está torta. Então, observem isso também, quando vocês forem fazer até mesmo um atendimento online, observar como é que está a pessoa, a pessoa está reta, olhou, tal, de repente ela está com a orelha mais alterada, tem alteração na caixa craniana. Isso já ajuda. Tá? Então, são pequenos detalhes que a gente vai aprendendo a observar o comportamento da pessoa. Aí você vai olhar, o ombro da pessoa está para cima ou está para baixo. Opa, tem coisa aí. Ah, você está sentado errado ou é assim mesmo? Ah, eu mesmo atendi um rapaz que era jogador de futebol. Ele jogou 7 anos na Itália e agora está de volta para o Brasil. E ele estava com o ombro caído assim, um lado e o outro lado alto. Eu falei, e esse ombro assim, do jeito que você está? Ele falou, eu caí quando criança, desde quando eu caí, ele é torto desse jeito. Né? Eu falei, então não foi do esporte que você praticava, tal, que você jogava? Não, ele falou, desde criança eu caí. E mesmo assim eu fui lá, falei, vamos ver se isso aqui endireita? Vamos lá. Aí eu coloquei as minhas mãos, uma mão no ombro direito e uma mão no ombro esquerdo. E fui pedindo para ajustar o ombro. E, de repente, o ombro foi ajustando para o lugar e ele ficou certinho. Aí eu falei para ele, eu acredito que já está certinho, vai lá no espelho e dá uma olhada. Ele foi no espelho, no corredor da clínica, e ali ele percebeu que... Aí ele falou assim, nossa, eu nunca vi meu ombro tão reto. E o que eu fiz ali? Eu coloquei algum imã? Não, eu coloquei o quê? A intenção. Percebe? Então, gente, façam os testes. Se vai dar certo ou se não vai dar, não tem problema nenhum. Vocês estão testando, vocês estão verificando, dando um tempo para o corpo reagir, mas façam os testes. Sabe? Quanto mais vocês se enveredam para isso, mais o corpo da pessoa vai responder. Entende? Então, e aí outro dia chegou também uma pessoa com problema na mandíbula, só que ela veio trazer uma outra pessoa para ser atendida. E ela estava com problema, eu tô com dor aqui e tal, e toda vez que eu abro a minha boca, estala aqui do lado. Eu falei, que lado? Tá, faz. Aí eu coloquei as minhas 2 mãos aqui, abre a boca, fecha a boca. Ok, tá fazendo barulho? Tá, ok. Aí eu permaneci com a mão aqui e dei um comando para... Falei, mandíbula, esquerda, direita, funcionem de forma homogênea. Né? Eu falei, mandíbula, a forma correta de vocês trabalharem, você já sabe como funciona. Aí eu já usei toda a impotência, toda a desvalorização, tudo que se refere à mastigação, que às vezes só da pessoa comer alguma coisa que ela foi preterida, ou não deixar de comer algo porque alguém pegou e ela se ofendeu, que está relacionado a comer, mastigar, morder, então você traz algumas expressões e simplesmente a mandíbula dela encaixou no lugar, ela falou, parou. Ela recebeu ali digamos, uma bênção, que nem ela ia passar na terapia, mas na sala de espera eu fiz aquilo em segundos. Né? Então, ousem a fazer. Mas se não der certo, eu estou falando isso para o Milson, viu, Milson? Ô, professor. Estou falando isso para você, ser mais ousado. Saia do estudo e comece a colocar em prática. Sabe? Para você adquirir mais confiança, para você adquirir assim, resultados acontecendo assim, de prontidão, para que você
realmente fique firme e dá seguimento aí. Ah, é dentro da igreja? Não tem problema nenhum. Faça o teste. Tá bom? Acontecendo já comigo quando eu vou ministrar. Uhum. O que está acontecendo? Me fale. Aí esses comandos aí que eu dou para a coluna, para os braços, Uhum. Ótimo. aí já está acontecendo muita cura, assim, dessa parte aí. Bom, isso para joelho é muito bom, para as costas, para a escápula, porque muitas vezes aqui na escápula, se você fala para a pessoa ficar em pé, com os pés retos, ficar com o corpo retinho, às vezes ela tem uma escápula mais alta do que a outra. Então, só de você colocar as suas mãos espalmadas em cima da escápula ali, da escápula, eu digo aquela omoplata que representa a asa, né? Você coloca as duas mãos assim, ó, você vai ver, uma está para fora, outra para dentro, ou uma mais para baixo, outra mais para cima. Você colocar a mão ali e dar o comando para alinhar, você vai ver que o negócio chega lá. Sabe? A pessoa sente que vai se alinhando a coisa. Então, e desbloqueia. Tudo que for dor física, muscular, óssea, tudo o tecido mesodema novo, que traz o quê? Impotência, desvalorização ou autodesvalorização. Então, essas três coisinhas, ou as três de uma vez, ou uma ou outra, tem. Então, a gente já dá o comando para desbloquear isso, para tirar aquilo. Então, às vezes, assim, a cura é rápida e instantânea mesmo. Entendeu? Então, assim, faça uso realmente. Se tiver com dúvida, manda as dúvidas, como é que faz isso, como é que faz aquilo. O pêndulo, por exemplo, o Bispo Eric aí falou a respeito do pêndulo. O pêndulo, tem uma aula lá que eu mandei para vocês, que é justamente a pessoa ficar parada reta e pedir para o corpo dar um sim. O corpo vai dar um sim, ele vai, de repente, para frente. Se ele for para frente, o sim é para frente. Então, seria para trás, seria o não. Né? Então, ali ele já faz o uso do pêndulo. Entra aí, Bispo Eric, fala de novo aí como é que você faz aí para o pessoal também entender no nível da igreja isso. Bispo Eric? Acho que ele não está ouvindo agora. Então, assim, o processo a pessoa fica em pé, você imediatamente ali, você não precisa colocar a mão na pessoa nem nada, você ou vai pensar... Consegui entrar, Poder. Voltou? Voltei. Estava jantando? Estava travando. Não, tinha travado aqui. Tinha travado. Conta aí como é que você faz aí. Eu sei como faz, lógico, mas... Claro, você que me ensinou. Você é meu mestre. Então, diga. Quando eu tô com a pessoa de frente ali, que eu vou orar e tal, você pode pôr a mão na pessoa ou não. Eu, às vezes, seguro na mão, a pessoa fica mais tranquila, que é na igreja, ou, às vezes, só peço sim ou não. Como eu tô olhando, a pessoa tá ali na minha frente reta, e eu olho, o corpo, ou ele vai para frente, ou ele vai para trás. Algumas das vezes, a pessoa vai pro lado direito ou pro lado esquerdo. Tem pessoas que pendem pro lado. E quando você faz uma pergunta bem exata, o corpo chega até jogar. Quando você pega a raiz mesmo do problema, ou até mentalmente, se você desconfia de algo, de uma revelação que você tem, mas você não tem certeza, você pergunta mentalmente, o corpo vai responder. E ali você consegue perceber e também, não, como o irmão falou, na igreja, nem constrange a pessoa, porque quase ninguém vai entender o que está acontecendo. É só você. Então você tem, é uma confirmação daquilo que você precisa declarar sobre a vida da pessoa. Deus te mostrou algo ali, você não tem muita certeza. Você pergunta mentalmente, o corpo vai responder. E aí você declara. E é automático a resposta. Teve uma moça que esses dias eu até fui orar por ela também. Ela estava com muita dor no ombro. Eu fiz também o pêndulo com ela. Perguntei. E fazia uma semana que ela estava tomando remédio, indo para o médico e não conseguia curar. E ali na hora... a dor passou, eu desliguei, desconstruí, né? Instalei. E a dor dela passou. Uma outra jovem também, com dor de estômago. E ali na hora eu perguntei, você teve alguma briga na família? Ela falou assim, não, tá resolvido. Geralmente a pessoa sempre fala pra gente que tá resolvido. Aí quando eu perguntei pro corpo dela, não. Não tá resolvido. Dei os comandos. Quando parei de fazer o comando, aí perguntei outra coisa para ela, para poder estabilizar a mente dela, não lembrar do fato.
Quando ela voltou, ela falou assim, nossa, a dor sumiu. Então, no comando de voz ali, você descobre o que é. E você consegue resolver ali o problema da pessoa sem muita coisa. Não dá nem ficar explicando muito para ela. Você pode depois dar alguns conselhos, ressignificar, fazer a pessoa, de repente, perdoar, entender o processo. Tudo isso ajuda Eu uso demais. muito também o alinhamento que o Polido me ensinou para a pessoa. Quando eu tenho tempo para atender, quando eu atendo muitas pessoas na igreja depois do culto. Eu ponho a mão no ombro, né, no ombro direito, no ombro esquerdo, dou 3 toques do lado direito, dou 3 toques do lado esquerdo, vejo se ela está muito tensa e começo a dar o comando de alinhar. Alinhar corpo, alma e mente. E aí eu vou pedindo, aí o corpo dela vai balançando. Se você estiver frente com ela, você também vai balançar às vezes, né? Isso, quando eu faço exatamente. isso, já fica até mais fácil também, para você depois fazer o pêndulo. Geralmente eu faço isso para depois fazer o pêndulo. Essa ordem também é funcional. Outra coisa que é importante, por exemplo, você tratou a pessoa, seja da forma que for, se tem uma maneira de fazer um teste para ver se a pessoa está realmente equilibrada, você pega e fica do lado da pessoa, pede para a pessoa ficar com os pés juntos e tudo certinho, você vai colocar a sua mão em cima da cabeça da pessoa aqui nessa direção, e não vai pôr muito peso, tá? Você vai simplesmente colocar o peso da sua mão em um pouquinho só de pressão, pouca coisa. Se você coloca a sua mão aqui em cima e dá uma pressãozinha na cabeça, bem de leve, se a pessoa não está equilibrada ainda, o corpo vai para um lado ou vai para o outro. Certo. E vai jogar. O lado que o corpo jogar é o lado que está desequilibrado ainda. Tá? Então, por exemplo, se a pessoa, você colocou a mão aqui em cima, de repente ela foi para o lado e para frente. Então a coisa está do lado e na frente. Sim. Se ela foi para o lado e para trás, então a coisa está do lado e aqui atrás. Certo. Então, aí você tem o quê? A parte anterior e a parte posterior. Você tem o lado hemisfério direito e tem o hemisfério esquerdo. Então, eu já tenho definições. Então ela foi para trás e no hemisfério esquerdo dela. Então, eu vou dar comando, hemisfério esquerdo, os órgãos que são responsáveis pela parte de trás aqui, que pode ser rim, como pode ser a parte do quadril, a parte posterior, a parte sacro, né? Aí eu vou dar comando para alinhar aquilo ali. Ok, se tiver alguma dor, algum incômodo, algum peso, opa, em nome de Jesus, solta, sai daí, e aí testa de novo. Se a pessoa ficar equilibradinho, beleza, já está resolvido. Outra coisa que eu faço também, Polido, quando eu dou os comandos, eu pergunto se o corpo aceitou. Você aceitou os comandos? Às vezes acontece do corpo não aceitar. Exato, que aí você tem que obrigar a investigar mais, você tem que ir mais fundo no assunto, no tema. Aí eu dou comando novamente. Muitas vezes eu dou comando novamente. E também, se eu descubro algum vício, uma pessoa vem falar para mim que ela está com vício, alguma coisa, eu pergunto pro corpo se ele aceita o comando. Se aceita ser curado, se aceita ser liberto. E aí o corpo fala que sim. Aí eu vou dando os comandos. Aí a pessoa depois eu pergunto, você aceitou? Aí o corpo responde, sim. Aí eu falo, tá tranquilo. Porque tem determinados sentimentos, patologias em si, que ela é meio que convincente, ou seja, ela é meio que um apoio da pessoa. Sim. Aquela dor, aquela doença, às vezes está dando suporte para ela. Ela não está afim de viver sem aquilo. Sim. Por exemplo, tem pessoas que às vezes eu pergunto assim, eu sempre fui assim, eu gostaria de me livrar disso e tal. Eu falei, pensa na sua vida, o que vai ser a partir de agora sem esse problema? Como é que vai ser a sua vida? Você consegue ver a sua vida vivendo sem isso a partir de agora? Porque às vezes ela carrega uma doença de estimação, ela carrega um sentimento que ela estando daquele jeito, ela tem o cuidado da família, o marido presta mais atenção, as pessoas fazem mais favor, ou ela não assume responsabilidade, porque aquilo faz com que ela não digamos, se interaja nas coisas ou assuma algum tipo de responsabilidade, porque ela tem aquilo.
E como será a vida dela se ela não tiver mais aquilo? Né? Então... E tem a crença limitante também, né? Meu pai era assim, minha avó é assim, é de família. A pessoa acho que até faz parte da família, né? Professor, oi. Deixa eu fazer uma pergunta. E quando a pessoa questiona que ela gostaria de, sei lá, tive uma situação que uma pessoa falou assim para mim, mas eu não queria me sentir assim, ou eu não gostaria de ver as pessoas assim. E ela não sabe verbalizar o que ela está sentindo. Um exemplo, ela não gosta do que as pessoas falam. Aí ela fala assim, mas eu não gostaria de não gostar das pessoas, por exemplo. E ela não consegue falar o porquê daquilo. E ela fala, mas eu não queria ser assim, eu não sei por que eu sou assim. Uhum. Então, mas aí você pode usar a psicologia reversa, né? A reversa? Tá? O que você quer efetivamente? Pode perguntar diretamente para a pessoa primeiro, né? Esse sentimento que você tem, que muitas vezes você não consegue definir. Você já sabe que você não quer mais sentir dessa forma, ou pensar dessa forma, ou agir dessa forma. Mas como você realmente quer se ver? Como você quer sentir? Né? E por que você quer sentir? Ou para quê? Estou perdida, não sei, estou perdida, não sei. Mas se ela sabe o que ela não quer, então ela tem que saber o que ela quer. Entendi. Ok? Eu não quero isso. Então, ótimo. O antônimo disso é, você quer tal coisa, então. O que você quer? Eu não sei o que eu quero. Então, peraí, então você não está afim, você não quer realmente se livrar disso. Você está dizendo que não quer e, ao mesmo tempo, você vai ficar no limbo, no zero. Vamos dizer assim, você vai ficar no escuro se você não tiver mais isso, daí para frente sua vida não segue mais. O que você efetivamente quer? Né? Eu quero ser mais comunicativa, um exemplo. Ela está com problema de socialização. Então, e aí precisa ver o sentimento que ela tem, se isso tem coisas sem traumas na infância, que são crenças que são limitantes realmente, porque eu fui tratado assim, a minha família toda é assim. A gente tem que começar a descobrir isso e mostrar para a pessoa que, olha só, você vem de um aprendizado. Tem alguma coisa errada nisso? Não tem nada de errado, só que você adotou um comportamento que você achou que era daquela forma. Agora, se você quer estar afim de ter comportamentos diferentes, sim, eu quero, mas não sei como fazer. Primeiro você vai abrir mão, você vai abdicar desses sentimentos. Ou você vai denunciar determinadas coisas e você vai se libertar disso. Eu desprendo, eu solto, eu sei claramente que isso não faz mais parte da minha vida. Eu estou disposta a viver sem isso, sabe? E a partir de então, que aí você vai desbloqueando, e tá bom, se você não for mais assim, desse jeito, o que vai acontecer com você? Porque você fala, a partir de agora você vai ser mais comunicativa, o que vai acontecer se você for mais comunicativa? Ela está até com dor aqui no... Deixa eu abrir aqui a câmera. Ela falou para mim até que estava com dor aqui, porque ela é estudante de medicina. Olha os enroscos que eu entrei. E aí ela fala que na sala de aula, tudo que ela ouve é coisa à toa, tipo, que ninguém... Tipo assim, as pessoas não estão ali com o mesmo propósito. Então, ela é muito seletiva, sabe? Nos relacionamentos, porque ela ouve uma besteira aqui, ela ouve lá, fala, as pessoas não têm maturidade, as pessoas não levam, né, aquilo a sério, então ela julga, né, ela falou, eu não queria ser assim, e eu não sei porque eu sou assim, então eu atendi ela uma única vez só, e ela tá cheia de né, por que eu sou assim? E ela mas a dor aqui, a dor aqui, ela já vem da intelectualidade, já vem de uma desvalorização intelectual. Eu sou feia, eu sou burra, eu entendo menos. Ela é uma das melhores da sala, então, mas ela também não gosta de ser exposta. Por exemplo, o professor elogiou o trabalho dela, ela acha desnecessário expor. A falta de merecimento.
Então, Falta de aí eu falei merecimento. para ela, né? Eu falei, não, você merece, né? Só que ela se sente constrangida. Então, mas o porquê da falta de merecimento? Talvez venha de referências do pai, da mãe, de situações e que ela aprendeu lá atrás. E aí, O como que ela está de errado? Não tem nada de errado. O que tem são comportamentos, são crenças, são padrões que você adotou. E agora, se você hoje está identificando esses padrões emocionais, você está disposta a viver sem isso? Né? Então, o primeiro é o quê? O decidir. Quando a pessoa decide, mas como que eu faço? Primeiro você decide. O fato de você decidir que você quer viver sem esse padrão, ok, eu decido que eu quero viver sem isso. Então, no lugar desse desbloqueio que nós vamos fazer, o que você quer pôr no lugar disso? Porque nós tiramos uma coisa, sobrou espaço. O que eu quero colocar nesse espaço? Então, eu quero colocar comunicação, eu quero colocar, tirar, assim, disposição, eu quero colocar o quê? Né? Comunicação, mais desembaraço, mais ser extrovertida, o que eu quero? Eu quero ser mais comunicativa, eu quero não sentir tanto que as pessoas façam para mim. Ok, então... Exatamente isso. Aí ela fala que ela se sente ruim, né? Ela se sente uma pessoa muito ruim, porque ela, assim, ela não fala para as pessoas, mas ela sente, tipo, então, nossa, que pessoa, né? E o coração, e a Bíblia diz o quê? O coração é enganoso. Existem muitas situações em que as pessoas, às vezes, concluem alguma coisa e aquilo está completamente equivocado. Né? Então, as conclusões daquela pessoa, ela pode estar, assim, fora do que realmente ela pensa a respeito. As outras pessoas, e procurar também mostrar para as outras pessoas, para ela começar a enxergar o padrão das outras pessoas, que muitas vezes as pessoas falam besteira, fazem brincadeiras, que é para desviar do fato sério, porque não tem coragem de enfrentar a coisa mais séria, de encarar a vida mais séria. Então, ela prefere fazer piada, ela prefere fazer um bullying, ela prefere fazer umas brincadeiras para escapar da situação. Existem muitas pessoas que fazem isso. E como o sonho dela, né, o objetivo dela era ser médica, eu perguntei para ela quais eram os outros sonhos, e não tem mais, acabou ali. Não, eu cheguei aonde eu queria. E aí eu falei, não. Ela já se formou? Não, ela está no 4º ano, mas assim, o que ela queria era estar ali, então para ela estar ali, e aí as brincadeiras, ela não aceita, né? Ela não aceita as pessoas que estão ali ao redor dela, aí, porque todo dia ele traz um diagnóstico novo para ele, que ele é isso, que ele é aquilo, porque o outro quer aparecer, porque o outro, então ela vai, né, e isso está fazendo muito mal para ela. Mas a partir do momento que ela começa a ouvir algumas palavras, você está vendo essa pessoa, se ela está querendo se aparecer, é uma necessidade dela, assim como você tem uma necessidade de se esconder. E quem está errado nessa? Nenhum nem outro. Um descobre que o comportamento dele é extrovertido, é exagerado, é querer se mostrar, que é uma forma de fugir de algo. Assim como, de repente, ela entra no ostracismo, quer se esconder, porque é uma forma também de fugir de algo, de não querer ser confrontada, de não querer ser indagada ali naquela medo de não conseguir dar conta da... Então, aí entra, o quê? Entrou o quê? Insegurança? Ela tem medo. Bastante segurança, medo, tudo da infância, os pais separados, assim, aqui foi uma única sessão, então foi muita coisa que ela expôs, e aí eu já pensando, aí eu comentei, né, dos imãs, né, e aí ela se interessou, por isso que eu estou perguntando para o senhor, assim, para que linha... Aí você pega a insegurança tem atrelado o quê? Medo, né? Ela tem medo de ser mãe por conta da separação porque o pai do rapaz e o
é muito rude, então ela acha que o rapaz, que é um amor, ela mesma falou que ele é fantástico, mas ela tem medo dele ser um mau pai, e aí é um poço de insegurança mesmo, por conta aí dessa questão, né, então, das limitações aí familiares. São conclusões que ela faz, que é, por exemplo, exacerbada, exagerada, de algo que ela imagina que talvez seja. Então, ou seja, então ela tá, o cara é excelente, mas eu tenho medo que ele seja um pai ruim. Ué, de onde você tirou isso? Porque o pai dele é. Entende? Então, assim, o que ele vem, mas ele repete situações do pai, né? Então, ou seja, para ela poder começar a definir, olhar as coisas, porque aquilo que mais teme é aquilo que se aproxima, é aquilo que acontece. Está lá no livro de Jó, no capítulo 3. Aquilo que eu mais temia me aconteceu. Então, quanto mais a pessoa fica temerária, mais o cérebro vai fazer com que ela viva, experimente aquilo. Né? Então, e ela quer se libertar desse sentimento, então, assim. Se ela quer se libertar, ela tem que pensar de forma contrária. Ela tem que verbalizar de forma contrária. Eu não quero isso. Então, a partir de agora, o que você quer? Não o que você não quer. O que você não quer, você já não funciona. Você sabe perfeitamente que não funciona. Você vai continuar não querendo algo que não funciona? Então, peraí. Se isso não funciona, você tem que pensar em outro padrão que vá funcionar. Eu não quero isso. Ok, já está tudo certo. E esse que você não quer funciona? Não. Não serve para você? Não, não serve. Então, vamos partir agora. O que serve para você? O que você quer? O que você quer imaginar para você? Porque senão, vai continuar a pessoa se aproximando dela, querendo se aparecer, querendo falar, querendo depreciar, porque é algo que ela não quer, mas ela não define o que ela quer. Quando você define, agora há pouco eu estava tomando aqui, café gelado, um copão cheio. Quem é que toma café gelado? Quase ninguém, mas eu tomo. Né? Então, ou seja, eu acostumei. Café gelado, café gelado. É um drink de café. Para mim, é um drink de café. Café puro com gelo. Eu acostumei isso tomar de quando? De criança. Meu pai tomava, eu passei a tomar. É bom para mim? Eu gosto. Entende? Então, assim, eu quero ou não quero? Eu não quero mais tomar café com gelo porque dá dor de cabeça, porque não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê. E continuo tomando? Não. Então, o que eu vou fazer? Isso aqui não me serve, eu já sei que não funciona, eu desprezo. O que eu coloco no lugar? Eu vou colocar um chá, um suco de laranja, uma água. O que eu quero no lugar disso? Eu tomo café gelado. Você toma também café gelado? Então, mais um. Entendi, professor. Tá? Então, assim, não deixa a coisinha aberta. Não quero. E o que você quer? Porque nós vamos tirar uma coisa com a sua ajuda, com a sua permissão, com o seu querer. Não sou eu que vou fazer, não, eu vou te ajudar a fazer isso. Eu sou apenas um instrumento que vai te encaminhar a decidir o que você quer e o que você não quer. Sabe? Então, o que você quer? Eu quero isso. Ok, está definido. Mas eu não sei como fazer. Decida primeiro o que você quer. Decidiu, as coisas começam a acontecer ao ponto de que a pessoa começa a ter comportamentos que aquilo vai acontecer, porque você vai perseguir o que você quer. Eu persegui os meus inimigos, né? Fui atrás dele e alcancei os meus inimigos. Não está na Bíblia, não está escrito isso? Né? Eu persegui. Então, ou seja, persiga o que você quer até o ponto de aquilo realmente, se você imagina, pode materializar. E se pode materializar, use de gratidão, porque a gratidão merece ser materializada. Isso eu devo ter falado para o seu marido também no sábado. Né, que nós conversamos lá no sábado, não foi? Ele falou que foi muito boa a conversa. Foi mesmo, né? Porque rendeu, era para ser rapidinho, foi 2 horas. Então, foi 2 horas falando com ele.
Era para falar um quase oi. 2 horas, o senhor falou que era meia horinha, eu falei, nossa, eu estava aqui com as crianças, falei para ele, meu Deus, você pagou? Porque foi uma sessão, foi quase 2 horas. Foi quase 2 horas, mas a coisa foi fluindo de um jeito que foi necessário para ambas as partes, para ambos, porque nesse momento que essa interação entre terapeuta e cliente ou paciente, os dois aprendem. Os dois, é como um professor ensinando uma matéria, ele vai sempre ficar atualizado da matéria porque ele está ensinando. Isso é importante a gente. Então, assim, essa pessoa vai te ensinar algo? Vai. Não sou só eu lá do terapeuta. O senhor fez uns pares novos. Os pares novos. Então, a coisa vai encaminhando de uma tal forma que nós vamos aprendendo e aquilo vai surtindo efeito. Então, para ele foi importante? Foi, mas para mim também foi. Eu até brinquei com ele, falei, nossa, isso é muito anormal, porque em 12 anos, pares que o Roberto nunca usou, é inédito. Mas assim, são coisas que foram fundamentais para aquele momento, tá? Então, é isso que a gente tem que se soltar. Se eu tivesse, obviamente, um compromisso meia hora depois, eu não faria isso. Mas como eu já tenho também um planejamento que eu tenho que ter uma flexibilidade de tempo, de atendimento, eu tenho isso também comigo. Se eu não tenho, eu já falo logo de cara. Eu falo, olha, daqui X minutos eu tenho que atender, então eu vou ser específico. Então, eu deixo fluir quando eu não tenho, está muito em cima do atendimento, eu deixo fluir, vamos embora. Porque algo bom vai surgir daí. Né? Então, é isso. E ali, essa coisa vai fluindo. Então, definindo só para fechar também, que hoje eu preciso encerrar 10 horas, tá bom? Vamos lá. O que a pessoa quer. Isso vale para todas as coisas. Você está disposta a viver sem isso? Você consegue se ver sem essa doença, sem esse comportamento? Se você consegue se ver sem esse comportamento, o que você quer após isso? De que forma você quer se ver comportando? Primeiro, você tem que visualizar. A coisa, ela acontece sempre no espiritual primeiro, para depois materializar. E aí, se você consegue se visualizar, você vai ser grato. Aprenda a ser grato. Gratidão, gratidão, gratidão. A Bíblia também ensina a respeito disso. Em tudo dai graça. Para dar graça em tudo, mesmo diante de uma situação trágica, ruim, você há de encontrar um ponto bom. E desse ponto bom, muitas vezes, é o que você quer a respeito disso. Não sei como fazer. Não tem problema. Decida, veja e comece a agradecer. Porque a gratidão merece ser materializada. Né? Isso é fundamental que a gente passe isso para as pessoas. Né? Então, hoje mesmo, logo de manhã, eu atendi uma paciente minha que já fazia um tempo que eu não atendia, ela mudou. Ela foi abrir uma franquia no Rio de Janeiro. Né? E fizemos online o atendimento e tudo mais. Eu fiquei com ela praticamente 2 horas e não vi sequer nenhum par. Não fiz nenhum rastreio. E a coisa foi encaminhando de uma forma que foi meio que psicoterapia do que até um atendimento com biomagnetismo, com a bioenergética. Não foi. Foi mais a coisa na psicoterapia. E foi tudo bem, tudo correu bem com ela. Ela entendeu o processo e ela ficou mais tranquila, sabe? Então, é dessa forma. Por isso que muitas vezes não tem aquela regra específica. Então, aprendendo a usar ímãs físico, ou pela bioenergética, ou pelos rastreios na mão, ou direto ali no pé da pessoa, tudo isso vai gerar muitos resultados. Tá? E tiver presente mesmo com a pessoa, por exemplo, nesse caso da igreja, vai lá, põe a mão na cabeça da pessoa, fala para ela ficar com os pés alinhadinho, o corpo alinhado, põe a mão na cabeça, não precisa colocar muito peso, o peso da mão, mais um pouquinho de pressão, pouca coisa de pressão,
e se a pessoa tiver bonitinha, vai acontecer dela ficar reta com o corpo. O máximo que vai acontecer, de repente, ela dá uma pequena balançadinha, mas tá tudo certo. Agora, pôs a mão na cabeça e ela inclinou para um lado, tem coisa aí. Então, precisa ser tratado. Aí você pode rastrear até, é físico, é emocional, os dois, né? O rastreio é importante. Antes da gente fechar, são 7 minutos. Alguém tem alguma pergunta para a gente fechar? Já essa aula está sendo gravada. A outra, o que aconteceu com a outra aula? Gente, eu desliguei e simplesmente ficou gravando. Então, ficou 8 horas de gravação lá. Não estou conseguindo baixar a aula para poder cortar aquele espaço que ficou gravando. Não sei nem por que ficou gravando tantas horas daquele jeito. Mas eu vou pegar um HD para ver se eu jogo aquelas 8 horas num HD limpo para depois cortar aquilo. Infelizmente, eu não consegui baixar ela ainda no YouTube para vocês assistirem, mas ela ficou gravada e eu preciso recuperar ela. Tá? Essa vai dar certo, não vai ter problema. Vão ser 2 horas aí de mentoria. Ninguém tem mais nada para perguntar? Tá tudo certo? Aula top de hoje. Sempre colocar o telefone do rapaz. Eu coloquei aí Colocou, então eu vou olhar aqui. no chat. Dá uma olhadinha que eu coloquei no chat, mas em todo caso, pode anotar aí, DDD 11. Deixa eu ver aqui. Jurandir. Ele chama Jurandir. DDD 11 94 216 5933. DDD 11 Jurandir, tá? 94 216 5933. Beleza? Aí ele e agora eu gostaria que vocês realmente, eu vou começar essa semana agora a mandar matéria nova, tá bom? Ok? Milson? Estou aqui, professor. Tá bom? Você está fazendo bom proveito, então, da aula. Gostaria que... Porque tem algumas pessoas que não se manifestam, mas talvez tenha um certo constrangimento de perguntar. Não se constranjam, pergunta, porque a sua dúvida pode ser a dúvida de outro. Tá? Como é que eu faço tal coisa? Como é que eu faço tal coisa? Porque, às vezes, viu a aula, esqueceu, não fez, não praticou, então acaba esquecendo mesmo. Tá? Professor, então vou perguntar. Boa noite. Boa noite. Como que eu vou dar um comando para o aluno que está com dificuldade para aprender? Bom, primeiro você tem que ver se ele tem problema de amnésia, se ele tem problema lá na infância, na gestação, se ele tem problema de TDAH, né? E se for TDAH, tem os pares para TDAH. Problema de aprendizagem, se a linguagem dele, que às vezes a pessoa que tem dificuldade para aprender também tem dificuldade para falar. Né? Ou a pessoa, às vezes, tem dificuldade para aprender porque não ouve direito. Você já viu aquelas crianças que, às vezes, nossa, ela tem uma dificuldade para aprender, quando vai ver, ela tem problema de vista. Ela não enxerga direito na lousa. Então, a gente tem que expandir um pouco mais. Enxerga bem, tem problema na visão, tem problema de audição, tem problema de dicção, ou dislexia. Às vezes a pessoa é disléxica. O pensamento é acelerado, mas na hora que ela vai colocar, vai falar ou vai escrever, ela não consegue. Então, ela tem dislexia. Isso é transgeracional, período da gestação. Isso tem uma referência em quem? No pai, na mãe, nos avós? Da onde vem isso? Porque a maioria das coisas vem adquirido de herança genética, de memória genética. E não quer dizer que isso não possa mudar. Tá? Então, a pessoa
Por quê? Às vezes a pessoa tem dificuldade de aprender, porque às vezes no primeiro ano da escola já sofreu, a professora falou alguma coisa ofensiva, você é burro, você não aprende, ou a própria mãe ou pai falou isso, né? Ah, você não vai ser igual ao seu irmão, você não é igual. Seu irmão, sim, é inteligente, você é burro, você é isso, você é aquilo, você é ignorante, você não sei o quê. Então, às vezes, tem sentenças sobre a pessoa. Verdade. E essas sentenças, elas podem ser quebradas. Né? De que forma? Tanto por decretos, né, que são decretos que a gente dá para desbloquear isso em relação ao pai, à mãe, em algum momento que aconteceu, um bullying na escola, ok. E, ao mesmo tempo, levar a pessoa, se ela sabe o momento que aconteceu isso, levar a pessoa a reviver aquela cena e construir um conserto, uma reparação. Dizer para aquela pessoa que ela está enganada, que ela está equivocada, porque o sentimento está dentro, está na pessoa. Às vezes aquilo foi só um padrão de imaginação, que não foi uma verdade absoluta, ela realmente sentiu que foi, mas não pode não ter sido uma verdade absoluta, porque é uma criança, porque a criança tem uma mente fértil, imagina coisas, né? Então, isso é fundamental a gente descobrir isso. Você descobriu, você vai falar para a pessoa. Olha, aqui está mostrando para mim que foi na sua fase da infância, foi no primeiro setênio, foi no ventre da sua mãe, ou foi no ventre da sua mãe depois que você nasceu, em tal período, está mostrando aqui também que você viveu algo relacionado a isso, né? Mas tudo isso é só imaginário, isso está na sua mente, isso não é uma verdade absoluta, você adotou uma programação, né? Você aceitou isso como uma verdade absoluta, você está disposto a reconfigurar isso, a não ser mais assim. Ah, então como eu não sei como faço. Primeiro você decide. Isso você já sabe que não funciona. E agora você vai decidir como vai ser a sua vida a partir do momento que você passa a ser uma pessoa que aprende por você, não para os outros, para provar para os outros. Né? Porque muitas vezes a pessoa fala, eu tenho dificuldade de aprender, né? Porque ela está querendo demonstrar para outra pessoa que ela é daquela forma. Ou, a partir do momento que ela começa a olhar para ela mesma, fala, você não precisa provar para ninguém. A pessoa mais importante que você tem que provar é para você mesmo. Verdade. Né? Tá certo? Gente, uma boa noite para vocês. Daqui uns dias temos outras aulas. É mês de março, feito a chuva, eu fiz aulas a mais para a gente fortalecer bastante esse mês de março para poder realmente seguir em frente com matéria nova, tá bom? A aula foi muito esclarecedora para mim. Também, muito obrigado aí. Grata. Faça bom proveito. Obrigada. Boa noite. E coloquem aí mais depoimento, coloquem mais experiências, por mais maluca que seja, mas coloquem para a gente definir e começar a estudar a respeito e seguir em frente. Não estou aprendendo, mas para mim também foi muito esclarecedor. Então, começa a atender de graça. Pega aí um voluntário, não cobaia, não, voluntário. Seja a minha voluntária, o meu voluntário. Deixa eu fazer um teste contigo. Eu estou com dúvida em alguma coisa na matéria. Vem aqui, me ajuda aqui. Sabe? Insere isso e desembaraça de vez. Sabe? Amém. Tá bom? Tá certo. Fiquem com Deus. Deus abençoe todos vocês e que realmente Amém. as Todos do nós. conhecimento e do saber estejam com vocês, porque é mérito para todo mundo. Amém. Tá bom? Amém. Amém. Boa noite para vocês. Tchau, tchau. Tchau. Tchau.